Olá, dando continuidade hoje à construção do PDI, né? Nós vimos até na aula passada a história de vida do estudante. E eu comecei a falar sobre a avaliação pedagógica inicial. Essa avaliação pedagógica inicial, gente, como ela é a parte mais complexa, eu vou deixá-la para o final, tá? Não para o final do trabalho todo, mas para o final dessa avaliação diagnóstica inicial. Então, eu vou falar para vocês hoje da avaliação das áreas do conhecimento. A avaliação das áreas do conhecimento significa o seguinte: eu tenho que avaliar os conteúdos. Então, para eu saber onde que o aluno está, né? Quais os conhecimentos que ele já domina, então eu vou pegar sempre conteúdos do ano anterior. Então, se ele está no 6º ano, eu vou pegar as atividades do 5º ano. Se ele está no 9º ano, eu vou pegar as atividades do 8º. Eu quero ver se ele o que ele domina do ano anterior. Caso vocês percebam que ele não está dominando nenhum dos conteúdos do ano anterior, então eu pego do outro ano, tá? Sempre afastando para saber onde que ele parou. Por quê? Eu preciso saber, gente, de onde eu vou partir, de onde o professor tem que partir para o trabalho com esse aluno. Às vezes ele está com conhecimento em matemática de um ano, com de português no outro ano, de geografia de outro ano. Então é importante que eu avalie em cada conteúdo onde o aluno está, em que série, em que ano escolar ele está. Isso, volto a repetir, não é para dizer, ele está no 6º ano, está no nível de 3º ano. Dificilmente você vai pegar um aluno do 6º ano que vai estar no nível de 3º ano em tudo. Às vezes, em alguns conteúdos, ele está até mais atrás, às vezes ele até está com conhecimento de 1º ano. Então, não essa coisa de ficar classificando o aluno, a gente deve evitar ao máximo. A gente não pode ficar fazendo isso, porque a gente acaba estigmatizando a criança e fazendo com que ela tenha comportamentos mais infantilizados, porque a gente acaba infantilizando, né? Então, quando o estudante está no 6º ano, eu apliquei os conhecimentos do 5º, ele não dominou, então eu aplico do 4º, aplico do 3º, até eu encontrar em cada conteúdo onde que ele domina, né, quais os conteúdos que ele está dominando. Isso vai ser o ponto de partida. Por que o ponto de partida? Porque eu preciso saber de onde começar, né? Eu não posso imaginar que o aluno está no 6º ano, que ele tenha conhecimentos dominados do 5º. Então, como eu disse, né, não é para classificar, né? Essa coisa da escola colocar, está no nível de, esse nível de, a gente precisa eliminar isso do nosso vocabulário escolar. Tá? Não vamos falar nisso, vamos colocar, olha, ele em matemática, ele já adquiriu essa e essa habilidade. Na língua portuguesa, ele tem essa e essa habilidade, mas sem preocupar em localizá-lo dentro de um ano escolar. A avaliação aqui vai ser somente para eu saber o ponto de partida. Porque, como eu disse também, ele pode ter conhecimentos diferenciados em cada ano. Então, de posse desses conhecimentos, né, que eu vou saber onde que ele está em cada área, eu vou construir o currículo. Construir currículo? Mas o que é currículo? Então, eu preciso definir currículo. Currículo não é conteúdo, gente. O conteúdo ele vai subsidiar o currículo. Eu preciso do conteúdo para eu poder construir currículo, mas currículo e conteúdo não são sinônimos. Então, eu tenho algumas definições de currículo. A primeira definição que a gente vê lá no dicionário é o ato de correr, é corrida, é curso. Uma outra definição de currículo é um pequeno atalho, é um desvio de um caminho. E uma terceira definição é pista de corrida. Vocês percebem que em todas essas 3 definições eu estou falando de caminho, eu estou falando de um curso, né? Eu estou falando de um percurso. Mas quando eu falo de currículo com pista de corrida, vamos pensar o que é uma pista de corrida. A pista de corrida tem uma linha de largada para todo mundo e uma linha de chegada para todo mundo. Todo mundo larga do mesmo lugar para chegar num outro mesmo lugar. E a escola não é assim. A aprendizagem, o conhecimento dos alunos não é assim. Eu não posso pensar que numa turma com 30, 32, 40 alunos, todos estão na mesma linha de largada. Então, eu não posso querer que todos cheguem na mesma linha de chegada. Então, pensar currículo como pista de corrida é uma forma errônea da gente entender o currículo. Então, eu entendo o currículo como caminho a percorrer. Então, que caminho a percorrer?
Então, se eu tenho já os conhecimentos, né, aquilo que o aluno já domina, é ali o ponto de partida, ali é a linha de largada dele. Pode ser que a linha de largada do outro colega seja outro, do outro colega seja outro, cada aluno pode ter uma linha de largada diferente. Mas para esse aluno para quem eu estou fazendo o PDI, a linha de largada é o conhecimento que ele já tem. Então eu vou construir o caminho, eu vou pensar qual o caminho que eu vou construir para quê? Para chegar numa linha de chegada. Que linha de chegada? Eu tenho que estabelecer onde eu quero que esse aluno chegue. A partir desse conhecimento que ele já tem, onde eu quero que ele chegue. O que eu preciso caminhar com ele? Eu preciso estabelecer esses 2 pontos. Esses 2 pontos, gente, eles não podem ser muito distantes, senão eu não consigo trabalhar com esse aluno durante um ano escolar. Então, isso o PDI vai me dar quando eu faço a avaliação de cada item lá, da cognição, da metacognição, né, que eu falei para vocês na aula passada. Eu preciso saber aqui qual é o trajeto que eu vou percorrer. Então, o que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer objetivos, metas e estratégias. Essas 3 coisas, elas são fundamentais para a proposta pedagógica. Os objetivos é o que eu quero que ele aprenda. Esse objetivo, gente, ele não pode estar distante daquilo que ele já sabe. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele rabisca o papel. Ele só rabisca o papel. Ele não escreve nada. Então, eu não posso querer que em um mês esse aluno esteja escrevendo o nome dele. Entre rabiscar papel e escrever nome, existe uma distância muito grande. Então, às vezes, para esse aluno que rabisca o papel, o meu objetivo pode ser ele conhecer letras, ele saber identificar algumas letras, porque daí eu posso depois estabelecer um outro objetivo até ele chegar a construir, chegar a escrever o nome dele. As metas que eu vou estabelecer são relativas a tempo. Em quanto tempo eu quero que esse aluno aprenda esse objetivo que eu estabeleci? Então, meta sempre é tempo. São 15 dias? É um mês? É um bimestre? E aí uma coisa que eu sempre auxilio os professores de não criar metas muito longas, sempre criar metas de curto prazo. Porque a meta de curto prazo, ela vai permitir que o estudante perceba o seu avanço e isso para a autoestima é fundamental. Então, quando o aluno está percebendo que ele está avançando, isso para ele é muito bom. Então, às vezes, ele até ele mesmo diz, né? Olha, eu não sabia fazer isso, agora eu já estou sabendo. Olha, professor, eu já consigo fazer isso. Então, quando eu estabeleço metas de curto prazo, eu permito ao estudante vencer as suas próprias dificuldades e perceber esse avanço. Quando a meta é de longo prazo, é como se ele ficasse ali tentando e nunca alcança. E aí ele acaba desistindo. E a terceira questão aqui dessa construção do currículo são as estratégias. Que estratégias eu vou utilizar para que o meu aluno atinja esse objetivo nesse tempo que eu estabeleci? Ok? Se ao chegar ao final desse tempo ele não aprendeu, gente, o problema não é dele. Infelizmente, aí eu tenho que afirmar uma coisa que muitas vezes os professores não gostam muito, mas o problema está na construção desse currículo com esse aluno. Então, às vezes o objetivo é um objetivo inatingível. Às vezes a meta, o tempo, foi um tempo muito curto, não era um tempo suficiente. Às vezes as estratégias não foram muito bem construídas. Então, muitas vezes, quando eu faço esse caminho e eu percebo que não houve aprendizagem, então eu preciso fazer uma avaliação. Qual foi o problema? O problema foi com os objetivos? Foi com as metas? Foi com as estratégias? Ou foi com tudo? Ou foi com 2? Né? Então, assim, não, é só os objetivos e as metas. As estratégias estavam ótimas. Foi só com o objetivo e as estratégias. A meta estava legal, a meta é esse tempo mesmo. Então, é importante que a gente estabeleça muito bem objetivos, metas e estratégias que sejam objetivos alcançáveis, metas possíveis e estratégias adequadas. Ok? E aí, quando eu avalio, eu vou ter certeza que o meu aluno aprendeu. Tá? Mesmo que seja uma aprendizagem bastante elementar, mas ele já avançou. Ok? Bom, com isso eu encerro essa 4ª aula e na próxima aula eu vou trazer para vocês a avaliação diagnóstica inicial. Muito obrigada.